Boa noite, agora são 1h30 da manhã, horário excelente de gravar, não tem interrupções, não tem nada, é uma maravilha. Deixa eu até me ajeitar na minha cadeira aqui. Bem-vindo novamente ao canal Redundância Cíclica. Eu falei anteriormente que iria fazer um vídeo sobre internação psiquiátrica. E esse vídeo não é para você, esse vídeo é para o seu familiar, esse vídeo é para você que tem alguém na família que está num momento decisivo, que está em um surto, que está com ideação suicida, que está de alguma forma fora de controle. Forma de controle de fazer mal para si ou forma oferecendo perigo para os demais. Ou ambos, que é possível. Então, partindo desse princípio, é necessário considerar que a internação ela seja um benefício. Benefício de que forma? Ela pode ser o seguinte: eu me internei voluntariamente. Eu vou contar minha experiência para você ter uma ideia de como as coisas funcionam. Depois eu vou narrar um fato que aconteceu recentemente. Quando eu senti que eu estava muito ruim e ainda tinha consciência para poder tomar minhas próprias decisões, e eu senti que eu estava prejudicando as pessoas ao meu redor e que o meu comportamento estava terrível, não é porque estava violento, porque estava apático demais. E as pessoas estavam sofrendo com isso. E eu estava com ideação suicida muito forte. E com síndrome de pânico. Então, na realidade, eu simplesmente não conseguia mais sair da minha casa, entende? E dependia de teleentrega ou de que fossem buscar alguma coisa para mim, etc. E tal. Estava me tornando um vegetal social, um vegetal em vários aspectos. E apesar de ter aceleração das ondas alfa, né? Disse, pô, mas você é cheio de problema? Sou cheio de problema, incrível. Então, por isso que eu resolvi falar sobre as minhas experiências nesses anos todos, porque fui descobrindo cada coisa de arrepiar. E aí, eu lembro bem que eu ainda tinha consciência de que estava surtando. E eu consegui chegar a uma conclusão que o mais lúcido para mim seria me afastar dos meus gatilhos, que seriam as minhas questões domésticas a priori, porque eu já estava com outros problemas, tinha me endividado, tinha me suicidado profissionalmente, tinha feito uma série de coisas bastante ruins para mim. Felizmente, pouquíssima coisa ruim para os outros, mas, de qualquer forma, quando você faz um mal para si, você está fazendo um mal para os outros. Assim como diz aquele livro, não é aquele livro, né? Esse livro aqui, ó, que eu mostrei para você na edição passada, Mais Esperto que o Diabo, ele tem um conselho que é uma regra de ouro, que é: faça muito bem para os outros o que você está fazendo, porque você vai estar fazendo para você mesmo. Então eu parei de cumprir com essa regra e me encontrei num momento de lucidez. Falei com minha família e pedi para o meu médico, meu neuropsiquiatra, que foi quem me diagnosticou como Asperger e etc e tal, conhece vários defeitos da minha família, porque ele atende meu pai, atende meu sobrinho, então ele conseguiu delinear várias comorbidades e tal. É muito interessante esse tipo de coisa. Quando a família aceita que há uma questão problemática, normalmente não aceita por motivos... ninguém aceita esse tipo de coisa por vontade. Legal, eu vou simplesmente ver lá se eu tenho um problema psiquiátrico ou não. As pessoas não têm essa clareza. Se elas tivessem essa clareza, meu amigo, minha amiga, seria muito mais fácil. Mas, infelizmente, não é assim. Bom, no entanto, o que acontece?
O cara conhece muito bem o meu funcionamento, da minha família, etc e tal, é um médico muito atencioso. E aí eu pedi para que ele desse a receita para que eu fosse me internar. Por que eu tomei a decisão? Quais foram os motivos que me levaram a tomar essa decisão? Bom, eu ia estar num ambiente praticamente estéril. Eu ia estar fora dos meus gatilhos. Aquilo que me incomodava, o meu ambiente, etc e tal, as ligações telefônicas, as cobranças, tudo aquilo que formava o meu ambiente, o meu universo, que estava me irritando, me incomodando, me levando a ter pânico e me deprimindo, tudo aquilo ia ficar devidamente afastado e eu ia estar num ambiente onde eu ia estar sendo devidamente tratado, devidamente olhado, devidamente medicado, devidamente... eu ia estar num ambiente absolutamente terapêutico. E essa foi a minha decisão. E eu fui. Cheguei lá na clínica com meu barbeador elétrico, já sabendo que eu não ia poder. Levei uma mala de coisas, né? E já sabendo, daí já comecei a saber que eu não ia poder ficar com meu barbeador elétrico. Mesmo sabendo que é difícil se matar com um barbeador elétrico, eu já fiquei sabendo que eu não podia. Então puxei o barbeador da mala e fiquei lá na recepção da clínica fazendo a barba lá com meu barbeador, porque era a última barba que eu ia fazer. Ainda bem que eu tinha cortado o cabelo. Se bem que nessas épocas, nesse estado, a gente não se preocupa muito com esse tipo de coisa. Mas levei algumas roupas também e tal, levei algumas roupas, eu me lembro que eu estava num estado meio interessante assim, porque parecia que eu estava indo para um novo lugar. E daí levei algumas roupas bonitas, outras feias, assim, escolhi mais ou menos e fui. Legal. Levei um tênis, um sapato e não sei o que e tal. Daí cheguei lá e eu sou fumante. Tenho uma briga interna muito grande comigo com essa história de não fumante, ser fumante, porque já parei, já voltei várias vezes, já consegui ficar sem fumar e já voltei várias vezes, então tem uma briga interna muito grande. Mas estava eu lá fumando, né? Quando de repente passa o dono da clínica, o médico, que eu não sabia quem era. E aí eu estava escondidinho no estacionamento da clínica e ele gentilmente solicitou que eu, nem tão gentilmente assim, mas solicitou que eu apagasse meu cigarro, que ali não era lugar para fumar. E eu, prontamente, até meio envergonhado, fui apagar o meu cigarro e apaguei. Bom, daí eu comecei a perceber várias coisas, a saber, começar a receber várias informações. Primeiro, o montão de coisas na minha mala que eu tinha não ia poder entrar, nem os itens mais inofensivos. Os meus livros não iam poder entrar, meu celular nem pensar. Os livros eu queria para passar o tempo, porque eu sabia que eu não ia passar o tempo todo fazendo alguma atividade lá dentro. Os meus tênis foram tirados os cadarços deles, porque para eu não me matar com cadarço, e eu até então eu nem sabia, eu acabei aprendendo isso na hora lá. Me desfizeram dos meus cigarros, né? Me desfizeram de todos os meus, a minha carteira, meu dinheiro, meu tudo, simplesmente, nem relógio, nada, absolutamente nada. E como eu fui voluntariamente, os enfermeiros viram que eu estava muito calmo, eles não quiseram me revistar, mas eles perguntaram o que eu tinha nos meus bolsos, eu bati nos bolsos, tirei o forro dos bolsos para fora, e eles viram que eu estava sem nada ali, e aí me levaram na boa fé. Tudo bem. Mas aí existe um detalhe. Os familiares e as acomodações. Eu entrei voluntariamente. Obviamente eu não estava agressivo. Obviamente eu estava lúcido. Eu estava apenas deprimido e com pânico, com muito medo de entrar lá dentro. E por questões burocráticas idiotas, para falar a verdade, que depois eu me dei conta, quando vi as pessoas conversando, enquanto 1, 2 ou 3 me entrevistavam, porque eu passei por 3 entrevistas antes de ser internado,
eu levei 4 a 5 horas para ser internado, mas isso até não é problema, porque se eu chegasse no ambiente onde eu esperava chegar, não teria problema. Eu tive que me desfazer de um monte de coisa e tal, eu entrei com a roupa do corpo. E eu fiquei sabendo que tudo viria através da administração. Apenas as minhas roupas, elas também passariam pela administração, lá pela rouparia e etc e tal. E eu sei que no fim das contas, é, perceberam que eu estava em pânico, né? Mas estava controlado, e me colocaram na ala dos loucos furiosos, dos surtados lá, dos esquizofrênicos, dos caras com casos mais punks lá. E eu tive que ver coisas que no meu estado de pânico, sinceramente, eu não gostei de jeito nenhum, eu fiquei apavorado, isso sim. Eu levei, não dormi direito por vários dias que eu fiquei lá. E me colocaram do lado do posto de enfermagem, onde colocavam também os caras que eram mais problemáticos. Então ficou pior ainda a situação. As acomodações também eram terríveis, porque tinha vários por quarto, então quando eles começavam a gritar de noite, a surtar e etc e tal, você praticamente surtava junto, porque você tinha que participar do surto, você tinha que participar, ver os caras sendo amarrados, você tinha que participar da sedação, entende? Você tinha que participar de basicamente tudo, entende? Até chegou um momento em que eu virei a minha cabeça pro lado, fiquei só ouvindo aqueles sons, entende? Parecia uma masmorra, e tentei me concentrar em alguma outra coisa. No outro dia chegou o médico e eu tava bastante lúcido, e eu disse para ele: doutor, eu posso falar para o senhor aqui até o seu CRM, o CRM do meu médico, eu não tem motivo de por que eu estar aqui. Não, realmente, você está muito lúcido, etc e tal, tudo legal, beleza, tá. E naquele lugar, terrível. Eu não me senti à vontade nem para tomar banho, para falar a verdade. Eu fiquei 3 dias sem tomar banho. O médico chegou na sexta-feira, eu entrei numa quinta, o médico chegou na sexta-feira, ele me falou que no outro dia eu ia sair daquela ala, entende? Porque não era lugar para eu estar, e eu saí somente 3 dias depois. Para mim começou o problema aí. Os meus cigarros, que tinham que passar pela administração, não chegavam nunca, e como lá o cigarro é limitado, tenho a 4 por dia, então eu ficava olhando os outros fumando, porque como eu era bem comportado, no meio dos furiosos me deixavam sair para pelo menos eu ver o sol, 4 vezes por dia durante 15 minutos. E tinha algumas revistas lá, e eu fui tentar ler uma revista, só que os esquizofrênicos já tinham rasgado as revistas, entende? Para jogar na loteria com elas. Então, e tinha uma TV ligada o tempo inteiro com a Globo, que eu detesto a programação da Globo há muitos anos. Então, assim, não restou muita coisa. Não restou muita coisa. Meu cigarro não chegava, meus livros não... Bom, livro eu não tinha direito naquela ala, né? Então a comida era horrível e você tinha que comer com uma colher e não tinha direito a talheres nem nada. Então, na realidade, mas espere um pouquinho, Marcelo, você afinal de contas, você foi para uma clínica, você foi voluntariamente para uma clínica psiquiátrica ou você está reclamando de um monte de coisas? Não, eu estou reclamando do fato de que houve uma falha e eu fui colocado numa ala
com gente que era muito diferente de mim. E outra, eu não sabia que se colocavam suicidas junto com dependentes químicos, com esquizofrênicos, com surtados de toda a espécie, com loucos furiosos e tudo mais, etc e tal. Para mim era mais ou menos um negócio assim, ó, tá, tudo bem, quem tá calminho ou é suicida fica aqui, entendeu? Quem tá depressivo fica ali e os furiosos ficam lá na jaula, tá? Beleza, tudo tranquilo. E aí, só que eu fui pra jaula, entendeu? Então, o que que acontece? E não aconteceu só comigo, aconteceu com outros internos também. Só que aí tem um grande problema. Quando você está dentro de uma clínica psiquiátrica, você assumiu lá um termo que você está dentro de uma clínica psiquiátrica e você é tratado como louco o tempo todo, entende? Então tudo que você faz é uma simulação para conseguir alguma coisa, para dissimular alguma coisa. Tudo que você faz é uma simulação para tentar hackear o sistema deles, entende? E fazer, e cometer alguma trapaça, entende? E uma série de coisas. Tudo bem, já houveram tentativas de fuga, gente tentando comprar droga no meio da noite, fugindo de lá e tentando voltar. Tudo bem, você chega numa clínica e começam a te contar N coisas, entende? O pessoal fica monitorando o lençol para você não se enforcar, entende? Tá, tudo bem, entende? Mas, o que acontece? A partir do momento que você chegou lá, tudo que você disser é loucura, tudo que você disser é uma patologia. Se você reclamar alguma coisa, fica quieto, senão você vai tomar um calmante. E acabou, velho. Não tem papo. Entende? Então, esse é o grande problema. Aí, o que aconteceu? Depois do prometido, furado o prometido, dias depois eu fui para uma ala onde os não agressivos iam. E aí, claro, as coisas ficaram um pouquinho melhor, porque o espaço era melhor, relativamente não surtavam, por assim dizer, mas em compensação alguns não dormiam, passavam a noite inteira gemendo, etc e tal. Fui para um quarto onde tinha um caso desses também, então tinha dificuldade para dormir e tal. Depois acabei ficando amigo do cara que não dormia, o cara era um baita de gente fina, mas estava com uma crise de bipolaridade assim, das mais insuportáveis, e ele mesmo concordava, passava o dia todo medicado, super medicado, e você não pode se recusar a tomar a medicação, você tem que conversar com o teu médico, que de vez em quando vem, e aí você não pode reclamar nada. Os meus cigarros, por exemplo, isso foi uma coisa que me incomodou muito, você pode ver como isso me incomodou. Chegaram 5 dias depois. Depois que eu pedi, pelo amor de Deus, para a administração, para que chegassem algumas coisas. Os meus livros, eu pedi 3 livros, foram liberados apenas 2, porque o assunto foi considerado muito pesado e etc e tal, mas em compensação a TV com a Globo tava lá, mostrando novela, com todo tipo de sacanagem, todo tipo de porcaria, tinha uma TV com a Globo lá. Ligada das 7 da manhã às 11 da noite. Entende? Então era a única coisa que você podia assistir, fazer, era ver uma televisão ou ficar olhando o sol pelas grades, porque na época onde que eu me internei tinha sol pelo menos. E aí você tomava sol pelas grades e saía os 15 minutos, né? Para poder tomar sol e fumar, e quem não fosse fumante tinha, dependendo de como fosse, tinha os benefícios para você poder sair junto, para poder tomar um solzinho e tal. E aí depois, numa progressão de regime, aí já tinha lugares melhores para tomar banho e tal. Foi quando eu tomei meu primeiro banho. Tinha chuveiro quente, tinha tudo direitinho, tinha uma porta para fechar, tava tudo legal, entende? As acomodações eram um pouco melhores e tal, apesar de que assim, ó, só que você fica simplesmente vagando o dia inteiro no meio de um monte de gente que tá com um monte de problema parecido com o teu ou muito pior, entende? Você fica falando sobre depressão, você fica falando sobre droga, sobre dependência química, sobre álcool, sobre alcoolismo, sobre etc e tal, entende? Ou você fica vagando pelos corredores, não tem uma palavra cruzada, não liberam. Lápis também não, só giz de cera para você não se matar com lápis.
Então, assim, o que eu quero dizer? Se você tá com o teu parente, o teu amigo, entende, o teu familiar surtadaço, e o cara não tem mais condições de conviver, porque ele vai causar um mal a si, entende, ou aos outros, então envie o teu ente para a clínica. Envie sem medo, porque é muito melhor do que ele causar um dano a si ou causar aos outros. Isso não se compara a nada, é muito melhor. Entende? Envie. Agora, se você acha que existe uma condição de você conter o teu ente, entende? Para você tratar ele em casa sem ter que mandar ele para uma instituição dessas, entende? Considere fazer isso. Considere muito bem fazer isso. Considere muito bem fazer isso junto ao seu médico, porque é muito melhor. Lá os tratamentos são de 15, 30, 40 dias e você fica lá dentro, fora do mundo, totalmente alienado. Quando você sai de lá, você sai até com a musculatura atrofiada, porque você não tem muito o que fazer lá dentro. Tinha até na clínica onde eu fui, tinha uma academia que nos deixavam fazer 1 hora por dia de exercício físico e tal, mas eram só alguns dias e tinha terapia ocupacional só um dia na semana. Então, atualmente, se você está começando a ficar mais lúcido, atualmente vai enchendo o saco de ficar lá dentro. Sinceramente, desculpe o termo. Então, se você já não está mais na crise, aquilo ali se torna uma tortura. Tanto que, na realidade, eu pedi, assim como eu fui voluntariamente, eu tinha um acordo com a minha família e pedi para que a minha família me tirasse de lá. E a clínica, entende, explicou, e que realmente acontece, não vamos dizer que não acontece, porque acontece, que eu faria de tudo, todo tipo de chantagem emocional e etc e tal, para poder sair lá de dentro, para não ficar lá dentro. Realmente, e eu vi pessoas fazendo isso. Eu vi gente que não estava internado lá, voluntário, fazendo esse tipo de coisa. Eu me considero, mas espera aí, Marcelo, mas você se considera um caso diferenciado porque você se internou voluntariamente. Sim, eu me considero um caso diferenciado porque eu me internei voluntariamente, porque eu tive a lucidez de me internar, depois eu tive a lucidez ainda de ver que eu não sou tão louco assim, entende? E de ver que eu precisava mudar pequenas coisas na minha vida para não ter que voltar para um lugar daquele, entende? Aliás, não ter que voltar não, porque eu nem fui compulsoriamente, mas para não ter que procurar outro lugar como aquele, que a vida aqui fora te concede liberdades que a vida lá dentro te tira. Então, se você tem algum parente, algum amigo, algum ente familiar, algum ente querido que precise ser avaliado para essa situação, avalie bem. Se o cara estiver fazendo com risco de fazer mal para ele mesmo ou para os outros, manda, velho. Manda. Defenda o que mande. Porque não importa se vai ficar ocioso lá. Vai ficar ocioso, mas em compensação não vai ter condições de ficar fazendo bobagem. Entende? Se o teu parente toxicômano, entende, não consegue ficar sem praticar a toxicomania dele, manda para lá também, entende? Porque pelo menos lá não vai ter isso, vai ter a privação disso, isso é necessário. São coisas necessárias. Entende? Agora, se você pode conter isso e contornar e tratar em casa, então trate em casa. Aí vem o fato de que tinha uma moça que entrou em contato comigo, que ela estava muito preocupada porque ela tinha lido um depoimento meu sobre a clínica onde eu tive internado. E realmente a clínica estava tendo muitas reclamações quanto à demora na administração, para que a roupa chegasse, para que os cigarros chegassem, porque aquilo lá vira, né, o cigarro vira um frenesi quando ele é limitado. Quando ele está aqui na tua frente não tem problema, mas quando ele é limitado vira um frenesi.
O jogo não tinha chocolate, não tinha refrigerante, não tinha comida de nenhum tipo diferente da comida que serviam lá, que era algo muito, muito, muito básico, entende? E que sinceramente era ruim pra caramba, porque eu, por exemplo, não coloco pão na minha alimentação, eu tinha que comer pão o dia inteiro, entende? Eram 6 pães por dia, com um pouquinho de margarina, para manter você cheio, entende? Então você acaba ficando gordo de tanto ficar parado e de tanto ficarem socando coisas em você. Entende? Então não era o meu estilo de vida aquilo. Pior ainda, né? E aí eu fui cair na bobagem de dizer pro médico a verdade, o que eu pensava. Ele disse, como é que você tá aí quando eu progredi de ala? Ele disse, como é que você tá? Eu disse, olha, eu tô da seguinte forma, eu nunca mais coloco meus pés aqui. Daí o médico cortou a minha visita. Entende? E aí eu vi os meus companheiros lá sendo visitados pelos familiares e eu não podendo ser visitado. E isso dói. Entende? Apesar de que a coisa não era tão desumana assim, tinha 2 ligações por dia. Mas eu já estava começando a querer fazer com que a minha família me tirasse de lá e a medicação estava aumentando porque o médico estava imaginando que eu estava, né, delirando na pressão e surtando pelo fato da vontade de querer sair de lá. Em suma, esse vídeo já está super comprido, né? Mas esses são os prós e os contras da experiência que eu vivi. Se você, resumindo, se você tiver um amigo, um familiar, um ente que vá fazer bobagem, que vá fazer mal contra si mesmo, que vá fazer mal contra os outros, que vá não vai conseguir conter o seu alcoolismo, a sua toxicomania, a sua dependência química, os seus surtos, a sua esquizofrenia, entende? Manda pra lá. Manda porque vai ser bom. Entende? Agora, se você tem alguma maneira de contornar isso, entende? Procure essa maneira e não mande pra lá. Até porque tem um detalhe. Quando você se interna, ou quando teu familiar se interna, você se interna junto. Porque é uma correria, porque a clínica chama você para grupos de acolhimento, palestras, treinamentos e etc, etc, etc. Inclusive para ensinar você a não ceder às chantagens do teu familiar para sair de lá. Entende? Então pense. Por isso eu digo pense. Esse vídeo ficou super comprido, entende? Mas eu não vou editar, porque é um relato importante e eu acho importante as pessoas saberem disso, porque as pessoas que me procuraram não sabiam de como era a internação. Então, se você vai levar o teu ente para uma clínica, principalmente tente olhar aonde ele vai ser acomodado, de que forma ele vai ser acomodado, como é o ambiente, porque a primeira ala que eu fui parecia uma prisão. Entende? Tinha grades enferrujadas, era horrível, sinceramente. Entende? Coisas que eu não precisava viver. Então, tente ver tudo isso, avaliar se o teu ente vai ficar confortável, se ele vai ficar num lugar... Claro, ninguém vai... Uma clínica psiquiátrica não vai ser uma coisa assim fantástica, parecida com um resort. Entende? Mas tente ver como é que ele vai ficar, se vai ficar bem, no mínimo de condições possíveis. Entende? Isso é muito interessante. E aí, para terminar, né, um livrinho aqui, Siri Prembaba, sou fã desse cara, entende? É o único não indiano a tocar um ashram, né? E eu tenho profunda admiração por ele e já li algumas obras dele. E transformando o sofrimento em alegria, vem bem a calhar com essa questão da internação. Eu vou ler aqui rapidamente para não alongar mais esse vídeo, mas é basicamente assim. O amor é a essência dos ensinamentos de Prembaba. O único pecado, como ele gosta de dizer, é não amar. Prembaba não nega a existência do mal no mundo. Ao contrário, ele nos incita a ter a coragem de olhar para dentro e ver as porções do mal que espreitam em nosso interior, todas enraizadas no medo. Da mesma forma que a escuridão pode ser compreendida como a falta de luz, o mal pode ser compreendido como a falta de amor.
Para ajudar as pessoas a realizarem a jornada do medo para o amor, ele desenvolveu uma metodologia que chama de Caminho do Coração, abordada neste livro. Esse método derivado da sua busca pessoal integra os insights da psicologia ocidental com a espiritualidade oriental e inclui práticas que vão de meditação e yoga até a intensa exploração psicológica do que Jung chamou de sombra, os impulsos negativos que governam parte do comportamento humano. Prem Baba sustenta a esperança perene de que todos os seres humanos têm o potencial para viverem juntos no amor, nossa essência humana, e incorpora seus próprios ensinamentos. Ele irradia o amor do qual fala, e isso faz toda a diferença. Permita que estas palavras lhe mostrem o caminho que só é seu, que é só seu. Esses ensinamentos têm o propósito de acordar seu guia interior, pois afinal o mestre está dentro de cada um. Muito obrigado pela sua atenção. O link para adquirir o livro de 175 páginas, que é uma leitura bem gostosa, porque Prem Baba tem uma abordagem muito suave, muito amorosa, muito carinhosa. O link vai estar disponível, né? Se você gostou e achou importante esse conteúdo, dê o seu like e replique para alguém que talvez esteja numa situação parecida com as que foram ilustradas aqui. Entende? Você é bem-vindo para se inscrever no canal. Você é bem-vindo também para sugerir assuntos nos comentários ou através dos outros canais que você queira que sejam debatidos aqui, ou até mesmo contar suas experiências aqui para que eu possa narrar aqui no vídeo. Entende? Muito obrigado, e se quiser saber das novidades, ative o sininho. Eu só tenho a agradecer e até a próxima.